dimensões da nossa vida. E algumas palavras que eu não falo isso porque eu sou não dizendo que a minha igreja é melhor do que as outras, longe disso, mas é porque como eu faço parte dessa igreja, né, então é aqui que eu consigo enxergar o que está acontecendo, né? Então, vocês são parâmetros para mim em tudo. Mas muitas vezes, irmãos, eu percebo que não somente na nossa igreja, mas em todo o Brasil, como que a palavra de Deus, a necessidade do que tem sido comunicado nesses dias, tem se materializado. E hoje eu quero falar sobre, nós daremos continuidade à nossa imersão, para quem não veio ontem, né? O imersão, nós escolhemos um tema que o Senhor coloca em nosso coração, e nós nos entregamos ao estudo, nos aprofundamos nesse tema que o Senhor nos coloca. E nós estamos falando sobre a igreja do fim. O posicionamento, o comportamento, a condição da igreja do Senhor, que a igreja do Senhor tem que estabelecer nesses últimos dias, tá? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a grande tribulação, mas hoje eu quero falar, irmãos, um pouco sobre algo que eu acho que já começou, tem sido e será o grande desafio da igreja nesses dias, que é a apostasia. Irmãos, o que é a apostasia? Tem várias formas de nós definirmos a apostasia. A apostasia é aquele cristão, aquele servo do Senhor, que ele recusa-se a seguir a Cristo, ele recusa a mensagem do Evangelho, ele recusa ouvir e seguir a palavra do Senhor. A apostasia é aquele movimento que a pessoa praticamente se revolta contra o Senhor e diz: olha, eu não quero saber de Deus, eu não me importo com Deus. Apostasia muitas vezes e para mim essa é uma das maiores definições na minha vida sobre a apostasia, é o fato de quando a palavra de Deus nos confronta e nós recusamos essa palavra. Apostasia, para mim, eu acho que isso engloba todos esses exemplos que eu coloquei para os irmãos, mas para mim uma das principais definições de apostasia, e que é a apostasia que mais tem afetado a igreja hoje, e nós vamos ver um pouco hoje sobre isso, e vai ser uma das coisas que mais vai afetar a igreja no futuro, é a respeito do fato de que nós somos confrontados com a palavra de Deus, e quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, nós rejeitamos aquilo que aquela palavra está nos cobrando. Eu vou dar um exemplo para você. Muitas vezes, eu me lembro que aqui na igreja, há muito tempo atrás, teve uma pessoa, tinha um jovem, e ele vivia uma vida irregular no seu namoro. Eu me lembro que o pastor chegou para ele e confrontou ele: olha, você está fazendo errado, isso que você está fazendo é pecado, esse não é o caminho que você deve seguir. E a posição do jovem diante disso foi sair da igreja e foi para uma igreja em que o pecado dele não era confrontado. Então, o que é isso? Isso é apostasia. Quando a palavra de Deus é apresentada a nós, ela nos confronta, o que é que você faz? Você deixa de vir à igreja, você muda de igreja, você procura uma teologia, você procura um ensinamento, você procura alguém que esteja apoiando aquilo que você está fazendo, aquilo que você considera como errado, para que você possa dizer assim: não, eu não estou contra, eu só penso diferente. Mas nós precisamos refletir até que ponto, irmãos, pensar diferente está nos tornando hereges. Nós precisamos refletir até que ponto as nossas divergências teológicas, que é só porque aquela igreja pensa daquele jeito, é a mesma igreja, mas pensa diferente, até que ponto isso
está nos tornando hereges e inimigos do Senhor. E nesses últimos dias, nós vamos precisar fazer um filtro muito forte daquilo, das palavras, das doutrinas e do que nós temos colocado como pontos de direcionamento de nossas vidas. E eu não sei se vai ser esse o tema, mas um tema que eu pensei foi o terror da apostasia, irmãos, porque apostasia é aquela pessoa, aquele mal silencioso, que ele está ali e você não percebe, você acha que é um movimento normal da sua vida. Mas essa minha roupa está tão indecente, é besteira, cor da minha cabeça, e você ignora. Mas eu minto demais, eu chamo muito palavrão, eu faço muita coisa errada. Não, está tudo bem, isso é cor da minha cabeça. Sabe, conforme a palavra de Deus vai te confrontando, e você vai rejeitando a verdade da palavra de Deus, você vai apostando da fé. Apostasia, meus amados, é as pessoas que o desprezo pela palavra de Deus, é o desprezo pelo Senhor, é o desprezo pela oração. Deixa eu fazer uma pergunta rápida, não precisa responder para mim, pelo amor de Deus. Mas você lê a Bíblia todo dia? Você tem tempo com Deus? Você ora? Você tem o costume de abrir a sua Bíblia, de gastar tempo meditando, de refletir sobre aquilo, de pegar a sua vida e adaptar aquilo que o Senhor está ensinando? A Bíblia, você tem se comunicado com o que a Bíblia está dizendo para você? Você tem orado todos os dias? Pedro, eu fiquei 2 dias sem orar. Eu sei, irmão, que às vezes na correria, você fica 1 dia ou 2 dias, mas depois volta, tudo ao normal. Mas eu estou falando do hábito. Você tem esse hábito? Ou toda a tua vida como cristão se resume em vir para a igreja, escutar uma pregação e cantar alguns louvores? Nós, irmãos, Pedro, por que o crente pede tanto para ler a Bíblia? Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós temos tempo para alguma coisa. Todo dia você, pelo menos deveria, geralmente, em algum momento você vai comer ou tomar um café da manhã ou vai almoçar. Eu acho que para o brasileiro a refeição mais comum é o almoço. Mas todo dia você almoça. 12:00, 11h, 1h da tarde, 2h. Você tem o tempo de almoçar. No dia que você não almoça, você não fica bem. Porque você tem aquela, nós chamamos de disciplina. Você tem a disciplina de almoçar todo dia. Mas as pessoas não desenvolvem as disciplinas espirituais. As pessoas não têm o hábito de ler a sua Bíblia. Pedro, por que é tão importante? Irmãos, nós falamos isso ontem. A Bíblia não é somente um entendimento, a Bíblia não é somente uma compreensão, mas a Bíblia é a revelação do Senhor. A Bíblia, ela manifesta Cristo para você. Você vê Cristo a partir da Bíblia. Tudo que nós entendemos e fazemos, que sabemos que é correto, é a partir daquilo que o Senhor está falando, a partir da palavra do Senhor. Deus, Ele não vai falar nada para você que não esteja na Bíblia. Deus, Ele não vai te dar nenhuma direção que a Bíblia não esteja de acordo. E por isso que eu pergunto muitas vezes, será que você está lendo a Bíblia? Será que você está orando? Porque se não, você está correndo um grande risco de estar apostatando da sua fé. Se tornando meramente um cristão que vem para a igreja e desfruta de uma boa rotina de culto. Queria pedir que você abrisse a palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo 17. Por que eu estou falando isso, amados, quando você abre aí? Apocalipse, capítulo 17. Ontem nós falamos sobre o arrebatamento, nós falamos sobre a vinda do Senhor, a ira que Deus irá dispersar sobre a humanidade na sua vinda, e a salvação daqueles que entregarem a sua vida ao Senhor. E o que é
o que nós conhecemos como grande tribulação. Aquele terror dos crentes, né? Tem, como eu disse, tem crente que fica com raiva se você falar de grande tribulação na frente dele. Amados, a grande tribulação será um período que, para a igreja, ela será um período que para a igreja será de uma grande perseguição. E para Israel será também um período de uma dureza muito grande. E para o mundo será um período de tempo. Você pode ler lá Apocalipse capítulo 6, versículo 15, Apocalipse capítulo 9, você vai ver as taças, você vai ver as trombetas, você vai ver os selos. Eu não quero entrar em detalhes para não assustar você, mas a grande tribulação será um período que, para a igreja, vai ser um período de perseguição, para Israel vai ser um período também de dura perseguição, e para o mundo vai ser um período de muita dor, muitas mortes, muitas tragédias. Por quê? Porque será um período em que a ira de Deus, o pecado ele vai ter se aumentado numa intensidade tão grande, que a ira de Deus vai estar sendo derramada sobre o mundo. Então vai ter terremotos, vai ter, como a Bíblia conta lá em Mateus capítulo 24, as dores de parto. Então, quanto mais perto você fica de um parto, né, o que é que o médico diz? Tá, quanto tempo da contração? Quanto tempo da contração? Né? Os minutos da contração. Quanto mais perto você fica de parir, né, não tem outra palavra, né, dar à luz. Né? Quanto mais perto você fica de dar à luz, né, mais dores a mulher vai sentir até que chegue o momento do filho nascer. Então, quanto mais perto esse momento fica, mais dói. Então, é isso que está acontecendo, que vai acontecer. E esse período que nós chamamos de grande tribulação é o momento em que o mundo vai sentir o mundo, quando eu digo mundo, o mundo criado, vai sentir isso de uma forma muito intensa. Lá em Apocalipse capítulo 6, nós temos os selos, que fala de fome, fala de guerra, fala de miséria. Nós temos as trombetas, que fala exatamente de terremotos e guerras e tudo mais. É exatamente um período em que, por conta do pecado, a terra vai sofrer por conta do pecado, porque vai estar debaixo da ira de Deus. E por que a igreja vai ser perseguida durante esse tempo? Amados, a igreja ela vai ser perseguida porque ela vai se opor ao governo do anticristo. A igreja ela vai se opor ao governo do anticristo. Então, diante disso, a igreja ela vai estar o quê? Ela vai ser perseguida por conta disso. Não precisa abrir, só antes da gente ler isso, mas lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 3, se a Dudinha puder colocar na versão NVI, diz assim, quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto da mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Então, pode até deixar isso se quiser, para os irmãos lerem. Então, irmãos, o que é esse governo do anticristo? Irmãos, o anticristo é uma pessoa, será uma pessoa. Mas o anticristo também é um sistema. Nós vivemos hoje, você já pode ver que toda uma preparação para o governo e o sistema do anticristo. O que é que isso significa? Você vê que existe todo um ambiente se formando. Você vê filmes, é incrível. Quem é que gosta de assistir filmes? Eu amo assistir filmes e séries. Mas se você vê todo filme, ele tem que falar a respeito de determinados assuntos. Todo filme tem que militar, irmãos, a respeito de determinados assuntos que eu não vou nem tocar aqui. Parece que hoje em dia existe uma regra. Eu não vou associar isso ao comunismo, ao socialismo, ao progressismo, porque se isso faz parte, isso de alguma forma está envolvido, mas existe uma ideia, existe uma concepção, que se alguém está fora dessa ideia, dessa concepção, é como se diz, é cancelado. Então, é como dizem aí, não sei se é a Agenda 2030, que o povo fala, é um negócio aí de série de coisas que o mundo tem que se adequar. Enfim,
O anticristo ele vai ser um homem que ele vai trazer uma paz para o mundo. O anticristo ele vai trazer uma que nós chamamos de falsa paz. Esse governo do anticristo, esse sistema do anticristo vai trazer uma falsa paz. Só que essa falsa paz que o anticristo vai trazer é uma paz baseada na prostituição, é uma paz baseada na imoralidade, é uma paz baseada em tudo que não presta. E muitas pessoas vão aderir a esse sistema e muitas pessoas vão concordar com o que está sendo feito e ainda vão ter o pré-requisito de falar, olha, está vendo, está dando certo o que ele está fazendo. E a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 24, diz que vai enganar muitos. Vai enganar muitos. E a palavra de Deus conta que muitos apostatarão da sua fé. Por quê? Porque vai ser um governo que vai trazer uma falsa paz. Só que quando o anticristo, como já está acontecendo, estiver construindo esse ambiente de paz, construindo esse ambiente de equilíbrio, a igreja vai estar o quê? Se opondo a ele. Enquanto o anticristo vai estar pregando o amor. Não, isso é amor, né? Como a gente tem uma página no Twitter que se chama o ódio do bem. Né? Enquanto o anticristo está pregando essa ideia de está tudo bem, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, está dando certo, lembrando que ele vai estar fazendo isso não, irmãos, a partir da justiça de Deus, mas ele vai estar fazendo isso de uma forma que se opõe a tudo que Deus diz que é correto, a partir da imoralidade, que nós já vemos, da perversão humana, do aumento da iniquidade, e aí as coisas vão estar boas e a igreja vai estar o quê? A igreja vai estar militando contra isso. A igreja vai estar pregando contra isso. E aí o que é que acontece? Em meio a isso, a igreja vai ser perseguida. Porque a igreja, a verdadeira igreja do Senhor, ela vai funcionar como uma resistência a esse sistema. E ela vai ser perseguida. Por isso que na grande tribulação, a igreja do Senhor será perseguida. Porque nós iremos nos opor ao aumento do pecado. E aí, irmãos, que vai nascer essa preocupação tão séria, ao qual nós temos falado, que é uma preocupação com a apostasia. Vamos ler lá Apocalipse 17, que diz assim: um dos 7 anjos que tinha 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Olha aí, irmãos. Olha o que o João está dizendo. O anjo está indo mostrar para ele a grande prostituta. Isso aqui é um sistema. Isso aqui é uma religião. Alguns dizem que é a igreja católica, alguns dizem que é um governo, alguns dizem que... Mas, irmãos, não sei o que será. Mas o fato é que vai ser um sistema, vai ser uma organização, vai ser uma cultura. Eu acho que a melhor palavra que nós poderíamos definir é uma cultura, em que as pessoas vão ter essa falsa paz e elas vão desfrutar e embriagar-se com a prostituição dessa besta. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro. Pedras preciosas e pérolas seguravam um cálice de fogo cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. E em sua testa havia escrito: mistério, Babilônia a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Então, por que aqui ele traz o exemplo da Babilônia? Amados, a Babilônia, ela foi um dos
um dos governos mais caídos que passou na terra. A Babilônia, irmãos, tinha literalmente tudo que não presta. Se você for estudar tanto a Babilônia na Bíblia, como você for estudar a Babilônia na história, você vai ver que era um marco de tudo que era prostituição, de tudo que não prestava. E aqui ele traz esse exemplo dessa grande prostituta, e João diz aqui no livro de Apocalipse que as nações se embebedaram com o vinho dessa prostituta. Irmãos, não se engane, nós estamos vendo o início disso. Nós estamos vendo as pessoas desprezarem ao Cristo. As pessoas não levam mais a sério a pregação do reino. As pessoas desprezam o Senhor, e nós estamos vendo isso dentro da igreja. Lembra quando eu falei ontem que nós temos que parar, irmãos, com essa pregação modinha, essa pregaçãozinha fraquinha, só de vai dar vitória, de vai dar bênção, 5 passos para você ser bem-sucedido, 5 passos para a sua vitória, 5 passos para isso, 5 passos para isso. Pedro, eu vou ser infeliz agora? Não, irmãos. Nós vamos prosperar, nós vamos crescer, nós vamos ser abençoados. Mas não é somente a partir disso. Por quê? Porque o mundo ele está embriagado, irmãos, e vai piorar. Quantos jovens hoje, irmãos, que luta é para que a palavra de Deus entre na cabeça dos jovens. Pregar a palavra, eu amo a juventude, os nossos jovens são uma bênção. Porque um jovem, quando ele se converte, aquela palavra de João é uma verdade. Que João fala, jovens, vocês são a força. Mas o problema, irmãos, dos jovens, quantas vezes eu já preguei e eu via pessoas com deboche para a minha cara. Não só aqui, em vários lugares. As pessoas desprezam a verdade, a palavra de Deus. Irmão, sabe qual é o maior, sabe qual é a coisa que nós mais temos que nos preocupar? É que em Romanos capítulo 1 não vire uma realidade em nós. O que é, Pedro, Romanos capítulo 1? Quando o Senhor diz que eles conheceram a verdade, eles tiveram um entendimento da verdade de Deus, mas a rejeitaram. Isso é apostasia. A pessoa entende a verdade. A pessoa sabe que aquilo é errado. O Senhor toca no coração dela. O Senhor fala com ela. Mas ela diz para si mesma, eu rejeito. Eu quero viver no pecado. A palavra de Deus nos fala que para essas pessoas, o Senhor as entregou as suas paixões e as suas vontades. Irmãos, o maior castigo de Deus não é tirar teu emprego, não é te fazer sofrer um acidente, mas a pior coisa, o maior castigo de Deus para nós é dizer, eu não me importo mais. E não é um importo mais de, vai sofrer um acidente, eu vou te livrar do acidente. Não. É um não me importo mais de dizer, eu não faço mais o pecado doer no teu coração. Eu não faço mais a palavra arder em ti. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que se diz cristão é o pecado não doer mais nela. É uma queda, não arrancar mais de ti as tuas lágrimas e você correr para o altar do Senhor e dizer, Deus tem misericórdia da minha vida. Isso é a pior coisa que pode acontecer com um cristão. Amados, tem uma música, né, que diz assim, né? Nada contra o irmão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não... Como é que é? Não. É mentira, irmão. Morre. Acaba com isso, cara. Eu tenho promessa. Não, tem promessa, viu? Tem promessa. Acaba com isso, cara. Morre. Está se confiando está se confiando. É sério que você está no mundo fazendo tudo que não presta, porque você está se confiando que um dia uma pessoa chegou para você e fez uma promessa na tua vida. É sério isso, cara?
Mas você sabe o que é a promessa de Deus? Você sabe o que é uma profecia? Leia Isaías. Não lembro, não sei se é Isaías 37. Não lembro. Mas se você for em Isaías, você vai ver uma coisa que acontece com o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele é um cara que não sei se ele teve a má sorte ou a sorte, de viver nos dias de um cara chamado Isaías. Irmãos, se você se torna alguém que consegue puxar o céu para a terra, irmãos, coitado daqueles que viverem nos seus dias. Se nós nos tornarmos uma igreja, irmãos, que vai colocar o coração do céu na terra, coitado daqueles que viverem nos nossos dias. Porque, irmãos, quando nós entendemos a palavra de Deus, tem um pastor que eu gosto muito, que ele diz assim, vai embora, antes da pregação. Porque depois que você entender, não tem mais para onde correr, cara. E o rei Ezequias, o Senhor faz uma profecia sobre Judá. E ele diz que Judá vai sucumbir para o rei da Síria, ou é da Babilônia, eu acho que é da Síria. Eu acho que é lá, é por aí, Isaías 37, mais ou menos. Enfim. E Judá vai ser destruída por esse rei. Passa-se, se eu não me engano, quase 40 anos, e o rei da Síria chega para pelejar contra Israel, contra Judá. E ele blasfema contra o Senhor, e existia uma palavra que aquilo ia acontecer. Só, irmãos, que o rei Ezequias, o que é que ele faz? Ele vai para o altar e ele pede misericórdia a Deus. Ele diz, Senhor, me livra. E o rei da Síria, ele começa a distribuir todo o nível de blasfêmia contra Deus, dizendo, olha, eu não confio no seu Deus não, confia em mim, porque as outras nações confiaram em Deus e foram destruídas, confia em mim, não confia no seu Deus não, se renda a mim. E Ezequias diz, Senhor, ele está blasfemando contra ti. E a palavra de Deus conta que durante a madrugada, o anjo do Senhor desceu. O anjo do Senhor desceu e destruiu o exército da Babilônia, ou foi da Síria. Deixa eu só ver aqui para você não achar que eu estou mentindo. Deixa eu só ver aqui direitinho. É o 37 mesmo, quer ver? Tem essa narração em Reis também, mas conta em... Está aqui, é Isaías 37 mesmo. Senaqueribe cerca Jerusalém. Tá? Depois, se você quiser ler tudo isso, que é o rei da Síria. E aí, irmãos, acontece que o Senhor dá livramento para o rei, dá livramento para Ezequias e dá livramento para Judá. E não foi o exército, como foi com Gideão, como era com Davi, não. Foi o próprio anjo do Senhor que desceu. O anjo de Deus, na madrugada, desceu e matou. Irmãos, tem as nossas guerras e tem as guerras do Senhor. Sabe por que muitas vezes nós somos derrotados? Porque nós estamos tentando clamar ao Senhor para lutar as nossas guerras. Tem problema? Não, Deus dá livramento, tem. Só que quando a luta é pela nossa guerra, quem vai lutar somos nós com a ajuda do Senhor. Mas quando a guerra é do Senhor, irmãos, quem vai para a batalha é Ele. Quer ter vitória nas suas guerras? Dê para o Senhor a sua batalha. Quando as nossas batalhas, as nossas vitórias passarem a interessar o Senhor, nós vamos ter vitórias, nós vamos ter conquistas. O problema, irmãos, é que as nossas vitórias, nossas batalhas só interessam a nós. Mas, enfim, o que é que eu quero dizer com isso que aconteceu com o rei Ezequias? A promessa era que ele ia ser destruído. A profecia sobre Ezequias é que ele ia ser destruído, mas na hora as coisas mudaram. Por quê, irmãos? Porque nós confundimos promessas irrevogáveis com promessas revogáveis.
A promessa do Messias era irrevogável. A promessa do o reino futuro de Israel, da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, são irrevogáveis. Não importa o que aconteça, vão acontecer. Mas algumas promessas, como o Senhor fez para Israel, como Ele fez para Salomão, que Ele disse, olha, se vocês andarem no meu caminho, aí sim, como o Senhor Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tem um se lá. A gente esquece do se, a promessa de Deus sobre nossas vidas, meus amados. É um desejo do coração do Senhor. O Senhor não é mãe de Ná, não. É um desejo do coração que Ele manifesta em nossas vidas. Ele, olha, eu quero fazer de ti um pastor, eu quero fazer de ti um levita, eu quero fazer de ti um profeta, eu quero te dar uma família. Aí, a partir de agora, você entende que Deus quer te dar uma família, quer te fazer um pastor, quer te fazer um profeta. E a partir daquilo que você entendeu, que está no coração de Deus, você passa a se mover. E aí, irmãos, Deus abre os céus. Aí não é uma guerra sua, é uma guerra do Senhor. E aí tem muita gente achando, porque um dia, numa reunião de oração, alguém deu uma promessa para ele, e aí ele tem uma promessa e ele pode fazer o que for, porque quem tem promessa de Deus, vence o mal. Não morrerei. Morre, irmão. Continua para você ver se não morre. Vai no cemitério para você ver como tem um bocado de caixão enterrado com promessas lá. Eu já vi pessoas com promessa morrer. Eu já vi pessoas com promessa não cumprir suas promessas. Eu já vi pessoas que tinham tudo para dar certo e serem bênçãos na obra de Deus, na proclamação do Senhor, e hoje estão com as suas vidas afundadas. E eu vi, irmãos. Todos os dias nós temos que ir diante de Deus e pedir, Senhor, me ajuda. Sabe por quê? Porque nós somos embriagados nos manjares da Babilônia. Isso aqui, irmãos, que João está falando, era para o futuro. E isso aqui ainda não chegou totalmente nos nossos dias, mas vai acontecer. É difícil muitas vezes pregar, por quê? Porque o mundo, enquanto nós estamos pregando, cara, tu tem que casar virgem, cara, tu tem que se guardar para o casamento, cara, tu tem que se arrepender dos teus pecados, tu tem que arrepender da fornicação, da bebida, da droga, disso, daquilo, da fofoca. A gente está o quê, cara? Está cheio de contatinho no Instagram. Está cheio de contatinho no WhatsApp. Irmãos, o Senhor está chamando homens como Elias, como Ele chamou Eliseu. Elias chega para Eliseu e diz, bora, só um momento, eu vou me despedir dos meus pais. Qual é a diferença da despedida de Eliseu para a despedida daquele cara que chegou para Jesus e disse assim, que Jesus disse, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça? Vocês já viram essa passagem? Que a pessoa pede para seguir a Jesus, Jesus diz, olha, não dá tempo de sepultar o pai não, vocês têm que ser agora. Vocês já viram essa passagem? Quem que já leu? Vocês sabem de que passagem eu estou falando? Sabe o que é isso? Quando o Senhor diz que não dá tempo, deixa os mortos enterrar os seus mortos, é porque a pessoa está dizendo assim, não, Jesus, espera aí, deixa eu curtir um pouquinho aqui a vida com meu pai, com a minha mãe, deixa eu curtir um pouquinho aqui o meu namorozinho, deixa eu curtir um pouquinho o meu casamento, depois eu vou te seguir. É tipo isso, era para esse tipo de pessoas, era para essa situação que Jesus estava se referindo. Mas sabe o que é que Jesus, a diferença dessa situação para Eliseu? É porque quando o profeta chega para Eliseu e diz, Eliseu, vamos me seguir. Eu acho que Eliseu diz, bora, só despedir meu pai. Ele não foi, papai, eu vou cuidar de você. E diz assim, pai, tchau e benção. Vamos embora, vou seguir ao Senhor. Não, mas Eliseu, tu é rico, tu tem animais. Queimou suas carroças, queimou os seus animais, ainda fez um churrasco para os seus empregados e foi seguir ao Senhor. É isso, irmãos, é isso, jovem, que vai te manter vivo nos próximos anos. É isso, jovem, que vai fazer você reinar com Cristo. Se você queimar suas carroças, você vai com tudo para o Senhor, você não vai. Não dá, cara, para conciliar. Não dá.
A apostasia é o terror dos nossos dias. Ou você vai com tudo para cima, ou você não vai. O problema é que a gente negocia com Deus. A igreja vai se opor a esse sistema. E a palavra de Deus diz, lá no versículo, que é: eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. Infelizmente, vai chegar dias que o mundo vão se embriagar contra a igreja do Senhor. A perseguição, irmãos, irmão, você quer, se você entrar, não sei que alguém já teve essa experiência em um trabalho, alguma coisa, mas parece uma coisa. Se existe uma coisa que todo mundo fica contra, é contra o crente, cara. Tem gente que fica contra você só porque você é crente. Às vezes a pessoa até concorda com você, mas ela tem que ser contra você, porque você é crente. Mateus capítulo 24, nos versículos 12, 13, 14, vai dizer: vocês serão odiados, vocês serão perseguidos. Ah, Pedro, eu vou sair daqui desmotivado, porque tu está dizendo que eu vou sofrer, tu vai dizendo que eu vou passar perseguição. Amados, entenda uma coisa. O mundo, se você escolher o mundo, ele vai te destruir. Nós confundimos bastante uma perseguição com alegria. Nós confundimos prazer com alegria. Nós confundimos prazer com alegria. Você pode usar uma droga e ter um prazer intenso e ser infeliz. Você pode se entregar a todos os seus desejos e ser infeliz. Porque prazer e alegria são coisas diferentes. E é isso que o crente não entende. Nós podemos até ser perseguidos, nós podemos até passar por perseguições, mas em tudo, nós somos mais que vencedores em Cristo. Abra a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses. Agora estamos do meio para o final. Capítulo 5, do versículo 1, diz o quê? Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Olha aí, irmãos, como a gente se engana. O dia do Senhor, Paulo está dizendo assim: olha, não preciso nem escrever, você já sabe como é que a gente vai vir como um ladrão. Segura aí. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem nas trevas. Olha o que é que Paulo diz no versículo 4. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas, para que esses dias os surpreenda como um ladrão. Quem aqui já ouviu aquela pregação: o Senhor virá como ladrão, ninguém vai estar esperando, né? No abrir e piscar de olho. E a tua igreja será arrebatada num piscar de olhos. Irmão, quem me conhece sabe que eu já detonei essa música tantas vezes. Irmãos, as pessoas que cantam essas músicas são uma bênção de Deus, irmãos. Só que de vez em quando eles erram, assim como eu erro também. Não é para cancelar os irmãos na internet, não. A pobre da Damares, pelo amor de Deus, deve ter sido até sido disciplinada na igreja por causa de sabor de mel. A cada 10 pregações, 5 alguém está falando mal de sabor de mel. Mas, amados, qual é o problema? É porque nós não entendemos a palavra de Deus. Sabe para quem é que a Bíblia vai vir como um ladrão?
para aqueles que não estão esperando o Senhor, sobre aquilo que nós falamos ontem, quando a voz clamou no deserto, Israel não ouviu a voz que estava clamando. Por quê? Porque a voz clamou no deserto, porque dentro de Israel, dentro de Jerusalém, ninguém estava ouvindo a voz do Senhor. Deus, Ele não vai pegar a sua igreja desprevenido. Quando o Senhor estiver às portas para vir, nós saberemos. E é por causa disso, irmãos, que está aí na internet um bocado de gente dizendo que Jesus vai voltar amanhã. Olha, irmãos, o filho do Trump, o Biden, não sei mais quem é o anticristo. Toda semana tem um anticristo novo. Pode ser até algum daqueles, mas eu acho que o povo está tentando colocar todos os habitantes da terra. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não vai voltar hoje, irmãos. Jesus não vai voltar amanhã. E Ele não vai voltar depois de amanhã. Mas Ele vai voltar. Bem rápido. Pedro, então quando é? Mateus capítulo 24 vai dizer: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então o que é que Jesus está falando? Antes desse versículo, o Senhor vai falar. E vai ter morte, vai ter destruição, vai ter isso, aquilo, outro, mas ele diz assim, ó, ainda não é o fim. Vocês já leram? Quem já leu Mateus capítulo 24? Um bom cristão tem que ler. E ele fala, mas ainda não é o fim. Aí ele diz assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, aí vai ser o fim. Aí nesses dias, quem estiver na Judéia, as grávidas, papapá, não é isso que o Senhor fala? Irmãos, o que é esse sacrilégio terrível que o Senhor está falando? Daniel, capítulo 12, versículo 11, diz o quê? A partir do momento em que a abolição do sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. Se você colocar 1.290 dias, dividir por 365, dá 3,5. 3 anos e meio. Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrifício terrível, até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Em 2 Tessalonicenses, eu não sei se é capítulo 3. Só ver se eu acho aqui, irmãos. Só para vocês me dizer que eu sou um herege. Não é 2 Tessalonicenses, não. Acho que é 1. Que o anticristo vai se sentar que o filho da perdição mas ou é 1 ou é 2 Tessalonicenses, que o anticristo vai se sentar no templo. 2 Tessalonicenses 2, né? Estava quase lá, ó. Está aqui grifado. Ele vai dizer, e esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até se assentar-se ao santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então, irmãos, Daniel, no capítulo 9, versículo 27, diz que o anticristo ele vai fazer o quê? Uma aliança com muitos. Ele vai fazer uma aliança com Israel. Ele vai o que? Ele vai se sentar no templo. O sacrifício diário no templo será interrompido pelo anticristo. E ele vai se sentar num trono e vai se dizer que é Deus. E é isso que o profeta Daniel está falando, que a Bíblia está nos ensinando. Ou seja, antes, esse é o sacrilégio terrível que Jesus está falando. Então, antes de Cristo vir, nós temos que ter algumas coisas. Israel tem que voltar para a sua terra. Cheque? Cheque, né? Jerusalém tem que estar no domínio de Israel. Cheque? Cheque? Cheque. E o templo tem que ser reconstruído. Esse ainda não é cheque. Mas um dia será. Já existe a planta do templo. E o anticristo vai fazer uma aliança e vai sentar lá. Em Mateus capítulo 24, 29, vai dizer assim, e depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e nós vimos essa passagem antes.
Então, irmãos, quando é que Jesus Cristo vai voltar? O templo de Israel será construído, o anticristo vai se manifestar, ele vai sentar no templo, ele vai dizer que é Deus, vai vir mais 3 anos e meio de duras perseguições contra a igreja, porque agora ele vai se rebelar realmente, e aí o Senhor vai voltar. Tem algumas pessoas, irmãos, que botam até um período de 30 a 45 dias. Tá? Eles fazem uns cálculos lá com Daniel, não estou dizendo, com Daniel, o livro de Daniel, não estou dizendo que está errado, mas eles consideram um período do fim da grande tribulação em que Jesus Cristo vai voltar. Então, irmãos, nós não seremos pegos como ladrão. Ah, ainda bem, Pedro, que tu diz isso, eu posso pecar agora. Aí que está, irmão. Lembra do que eu li lá no livro que eu falei do livro de Romanos? Você acha mesmo que se você apostatar da sua fé, você consegue voltar? Irmãos, eu não sei. Eu não sei. Mas eu acho que vai vir dias. E a palavra de Deus diz que todos aqueles que cederem ao sistema do anticristo serão destruídos pelo Senhor. Pedro, o que é que você quer dizer com isso? Que nós sabemos. Nós podemos esperar o nosso Senhor, que está às portas. E o tema dessa conferência, dessa imersão desse congresso, né? Da imersão, pronto. O tema da imersão é a igreja do fim. Qual é a igreja que o Senhor espera que nós sejamos nesse fim? A igreja, irmãos, do fim é uma igreja que não vai apostatar da sua convicção no Senhor. Pedro, como que eu não vou me apostatar da minha convicção no Senhor? Eu coloquei 3 pontos para a gente finalizar. Uma igreja, irmãos, que não vai se embriagar pelo conforto do fim, que não vai se embriagar com aquilo que a grande prostituta tem para oferecer. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca vai ser tão fácil pecar como nesses últimos dias. Não vai ser. Antigamente, para você conquistar uma moça, né, você tinha que cortejar ela. A Milena só me quis depois de me arrastar durante meses, eu me humilhando para ela. Você tinha que conquistar uma mulher. Eu falei com a Milena em março, a gente começou a namorar em outubro. Claro, uma mulher dessa é difícil, né? As pedras mais preciosas são as mais difíceis. E eu cortejei ela, e ela toda séria, toda santa, toda crente. Então, vamos falar com a minha mãe, tem que orar, não sei o quê. Senhor, desvia ela só um pouquinho para ver se ela me quer. Quem estava no casamento da Esté viu as declarações da Esté para o Renan, né? Deus me livre. Até hoje eu não acredito. Gente, só quem conhece a Esté para compreender a forma que ela ama, tá? Então, é assim mesmo. Isso significa que ela ama muito ele. Então, irmãos, hoje em dia, meu amigo, as mulheres estão indo atrás dos homens. E os homens estão tão caídos. Os homens estão tão caídos, meus amados. E as mulheres, porque antigamente, a mulher meio que botava freio na intensidade da perdição do homem, mas hoje as mulheres estão tão caídas quanto os homens. O homem não precisa mais nem convencer a mulher, enganar a mulher para fazer o que ele quer. É ela que propõe, ele que diz, não, pegue leve, pelo amor de Deus. Nunca foi tão fácil pecar, cara. Nunca foi tão fácil você comprar droga. Hoje é muito fácil, cara. Irmãos, talvez com 2 ligações você acha um cigarro de maconha. É muito fácil, cara. Hoje você arranjar a droga é muito fácil. Você comprar bebida, você quer ficar bêbado, porque não tem dificuldade nenhuma. Qualquer bodega que você for aqui, a menor das crianças vai sair lá com 1 litrão. É muito fácil. Nunca foi tão fácil. Ver mulher pelada, hoje em dia é um site, você bota uma palavra no Google, pá, pronto, está ali, você tem tudo na sua frente. Nunca foi tão fácil se perder. Por quê? Porque existe um sistema que está preparando você para
para que você se prostitua. Irmão, saiu uma pesquisa, eu não sei se isso é verdade, é coisa que a gente vê na internet, que os jovens da nova geração, né, esses novos jovens, votaram para que nos filmes tenha menos cenas sexuais. Tem tanta cena sexual que eles estão votando para que tenha menos cenas de sexo nos filmes. De tanto que já tem, já virou uma coisa normal. Até porque para eles é muito fácil ter acesso a isso. É uma coisa normal. É um sistema. E qual é o convite que o Senhor nos... Qual é a igreja do fim? A igreja que ela não vai se embriagar. Você que namora hoje, nunca foi tão fácil você fazer coisa errada, cara. Eu não estou mentindo. Às vezes eu vejo jovem com 13 anos namorando. E eu penso, meu Deus do céu. 14 anos namorando. 15 anos namorando. Eu fico... Não, irmãos, não é uns peguinhos ali, né? Não, é namoro mesmo, andando de mão dada, né? Sorrindo. Aquela coisa toda, aquele romance, o amor da minha vida. Se você tem 13 anos, você vai arranjar um namorado ou uma namorada, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem uma chance enorme de se decepcionar. Mas é enorme mesmo. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem aqui namora? Ok, vou ficar só nos casados, tá bom? Quem aqui é casado e está com o seu amor dos 13 anos de idade? Levanta a mão. Quem aqui é casado e a sua esposa é a mulher que você conheceu na sua adolescência e você teve o seu namorozinho, que você acreditava que tudo ia dar certo? Não tem, eu não conheço ninguém, irmão. Não, mas aí eu disse 13, né? Mas a Jaqueline casou nova, a Jaqueline cumpriu a regra. Casou quantos anos, Jaqueline? Casou quantos anos, Jaqueline? 20 anos a Jaqueline casou, irmãos. 20 anos, Jaqueline quase foi preso, né, o Jair? Mas casou, né, Jair? Pagou a fiança. O que é isso, irmãos? Está muito fácil. Os pais hoje não botam mais limites. Os pais não botam mais limites. A mãe vai com a filha. A mãe vai com a filha no médico para a filha perder a virgindade. Tem mãe que faz isso, você sabia? Por um lado ela está até certa, porque ela acompanha. Mas pelo outro tem as que apoiam. Porque tem mãe que está tão caída contra a filha. Nunca esteve, irmãos, tão fácil. Mas qual é o nosso lema hoje? É nós tomarmos uma posição. Qual é a posição? Eu não vou me embriagar com o vinho da Babilônia. Eu não vou me embriagar com o sistema desse mundo. Eu quero te dizer uma coisa. O mundo vai te ensinar tudo que não presta. Jovem, se você não lê a Bíblia, comece urgentemente a ler a Bíblia. Antigamente, quando a gente era jovem, a gente tinha o nosso caráter moldado pelas séries americanas, né? Quem nunca quis ser um Power Ranger? Quem nunca quis ser um Naruto? Né? O Naruto ensinava a gente a seguir os nossos sonhos, né? Ensinava a gente a conquistar. A gente assistia os filmes, aquele filme lá que eu sempre gostei, os filmes da Marvel, ensinava você a realizar os seus sonhos, a ser forte, a construir uma família. O que é que as séries nos ensinam hoje? Irmãos, o que é que as séries estão ensinando para os jovens hoje? É tudo que não presta. Então, jovens, se você não lê a Bíblia, você precisa urgentemente começar a ler a Bíblia, para que você não venha apostatar da sua fé. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 21 e 22. Paulo, ele vai repreender a igreja de Coríntios. Porque a igreja de Coríntios, durante a ceia do Senhor, eles se embriagavam. Porque naquela época, irmãos, era vinho de verdade. E aí Paulo vai repreender o pessoal lá de Coríntios. Por quê? Porque eles se embriagavam. 1 Coríntios
Pessoal, vamos fazer silêncio. Se vocês quiserem que eu termine, eu termino. Mas 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21 vai dizer o quê? Que eles se embriagavam na ceia. O que é se embriagar na ceia? Eles comiam um nas frentes dos outros. Porque, irmãos, hoje nós fazemos todo esse momento da ceia que nós herdamos, né, até da igreja católica, ali, o momento da Eucaristia, que, né, o pastor traz o suco, o pastor traz o pão e tudo mais, a gente come ali, ora. Mas, amados, a ceia era um momento de alegria. A ceia era um momento de comunhão. A ceia era um momento que todo mundo sentava, ia ler a Bíblia, ia se alimentar com os irmãos. Era um momento ali de confraternização entre os irmãos. E o que é que os irmãos de Corinto estavam fazendo? Estavam ficando bêbados. Aí em Efésios, Paulo vai dizer que nós não devemos nos embriagar com o vinho, mas nós devemos nós deixem-se encher pelo Espírito Santo. Sabe o que é, irmãos, a embriaguez do povo ali de Coríntios? É porque as pessoas estavam se embriagando com as bênçãos, se embriagando com a vida boa, se embriagando com a vida confortável. E muitas vezes nós, como cristãos, nós estamos embriagados com o conforto da nossa vida. Nós estamos embriagados com a boa faculdade que fazemos. Nós estamos embriagados com a boa posição social que conquistamos. Cristãos, como jovens que entram na faculdade esfriam a sua fé. É incrível como muitas vezes jovens que casam esfriam a sua fé. Eu casei, agora a pessoa mal vem para a igreja. Eu casei, agora mal sirvo para o Senhor. Eu casei agora, não, eu vou soltar. Irmãos, é incrível como nós temos a capacidade de nos embriagarmos com as coisas boas da nossa vida. E o pior é que nós nos embriagamos com as coisas boas, frutos da nossa fé. O desprezo que muitas vezes as pessoas dão para a igreja. O desprezo que as pessoas dão para o culto. Antigamente, irmãos, a gente tinha que fazer um culto, tinha que montar e desmontar um som toda a vida. Tinha que chegar 1 ou 2 horas antes do culto para poder montar a estrutura de som, para poder arrumar a cadeira, para poder limpar a cadeira, porque chovia. Hoje nós temos um som bom, nós temos uma estrutura boa, a gente chega em cima da hora para o culto. Antigamente você vinha a pé para a igreja, hoje você vem de moto e você se atrasa mais de moto do que na época que você vinha de bicicleta. Por quê? Porque a gente tem a capacidade de se embriagar. E o que é que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que ter um posicionamento, nós temos que levar Jesus a sério. Irmãos, alguns missionários que são missionários na Europa, nos Estados Unidos, eles relatam que às vezes é mais difícil ser um missionário nos Estados Unidos do que ser um missionário na África. Sabe por quê? Porque na África, ali, irmãos, a tua fé está sendo desafiada. Deus te coloca para cima. É a aprovação, é o up. Nos Estados Unidos, cara, no dia que você não está bem, o que é que você faz? Eu vou curtir ali na Disney, sei lá. Eu vou para Nova York, eu vou no cinema. Eu sou missionário aqui nos Estados Unidos. Se você se desviar nos Estados Unidos, você vai assistir um show da Broadway. Por quê? Porque nós temos uma capacidade, irmãos, de nos afastar do Senhor em meio aos nossos confortos. O segundo ponto, irmãos, é que a igreja que vai fazer a diferença é uma igreja corajosa que vai se opor ao sistema do anticristo. Você precisa ser corajoso nesses dias. Porque o teu posicionamento vai te custar lugares. Você precisa ser corajoso porque o teu posicionamento vai te custar amizades. Você precisa ser corajoso porque o teu posicionamento vai te custar empregos. E o teu posicionamento vai te custar até relacionamentos. Uma vez eu me lembro que eu, doido para arranjar um emprego, tinha acabado de entrar na faculdade. E aí essa empresa até faliu, graças a Deus. E aí a mulher me contratou, né? Aí eu disse que era crente. Mas na hora que eu disse que era crente, ela disse assim: eu tenho nojo de crente.
uma véia tinha lá. E aí no outro dia eu liguei para ela, e eu disse, olha, eu não quero seu emprego não. Porque, irmãos, eu ia brigar com essa véia todo dia. Eu me lembro que eu estagiei num escritório, e aí, todo dia, irmãos, eu chegava, ligava meu computador, tinha uma imagem de Nossa Senhora com plano de fundo da minha tela. Todo dia, irmãos. Todo dia. Os bichos eram endemoniados. Todo dia. E aí, se eu dissesse um ai, o crente. Sabe, amados? Eu me lembro também irmãos, eu passei por cada coisa nos meus empregos. Um outro emprego que eu trabalhei, esse foi o que eu fiquei mais tempo. E aí, o povo, irmãos, tinha, não sei se é verdade ou não, tinha uma meninazinha que era apaixonada, diziam que era apaixonada por mim. E eu era casado. Irmãos, eu dizia assim, cara, eu sou casado, mano. É sério isso. Sabe quando tem dois casalzinhos que a pessoa fica dando corda? Faziam isso comigo, eu sendo casado. Olha o tamanho da aliança. A menina quase manda eu botar com durex assim na testa, irmão. O tamanho da aliança. Mas as pessoas incentivavam o adultério. Eu dizia, cara, eu sou casado. Sabe, amados? Nós temos que nos posicionar. Imagina se eu fosse bonito, né? Sarado. Se o shape tivesse vindo, né? Tivesse assim, metade do Eugênio. Do shape do Eugênio. Ou metade do shape que ele disse que tem, né? Fosse assim um Leonardo da vida. Então, amados, nós temos que nos posicionar. Dizer, olha, eu sou crente, eu sou cristão. Eu não estou falando de tipo de roupa, eu não estou falando de tirar a brinca, eu não estou falando de pentear de cabelo. Eu estou falando de um posicionamento. Porque nesse sistema que está se formando, as pessoas vão te odiarem pelo que você defende. As pessoas vão odiar você porque você vai querer casar com uma mulher. E porque você vai querer casar com um homem, você sendo uma mulher. As pessoas vão te odiar quando você começar a namorar e dizer, olha, na época que eu estava no mundo, eu vivi um namoro indecente, mas agora que eu sirvo ao Senhor, eu vou viver um namoro santo. As pessoas vão te odiar por isso, cara. As pessoas vão deixar de ser teu amigo porque tu vai recusar ir para um bar. As pessoas vão deixar de ser teu amigo porque você vai recusar ir para as caloradas. As pessoas vão fazer isso. Você vai perder amizades, você vai perder lugares. Por quê? Por conta disso. Mas nós precisamos nos posicionar, amados. Porque um dia o Senhor vai voltar e Ele vai nos dar a nossa recompensa. Irmãos, um cristão, ele não é como um menino mimado, disse, não, eu queria pecar, mas Deus não deixa. Não, irmãos. Um cristão é como um homem e uma mulher decepcionados, porque eles querem o Senhor e a sua carne quer o mal. E a sua decepção eles vão diante de Deus. Dizer, Senhor, me ajuda, me levanta. A igreja do fim vai ter pessoas posicionadas, que não vão ter medo de morrer pelo Evangelho, que não vão ter medo de ser cancelados pelo Evangelho, que não vão ter medo, irmãos. Esses dias, até mandei para o Jailson, um cara que fazia memes na internet e tal, um pastorzão gordo, eu não quero citar o nome desse youtuber, mas ele era um pastorzão, gordo, grandão, falava sobre música. Quem ouvir entenda, né? Irmãos, e ele estava fazendo show de stand-up, totalmente herege, falando um bocado de sacanagem, falando um bocado de coisa errada. E nos comentários, ele era mestre em criticar a igreja, ele era mestre em criticar pessoas no comentário, blasfemando, dizendo coisas contra o Senhor. Apostatou literalmente, sabe por quê, irmãos? Porque para ele foi mais, porque ele estava seguindo ao Senhor, porque o Senhor dava dinheiro para ele.
Porque fazer o que ele fazia na internet estava dando dinheiro. Na hora que aquilo parou de dar dinheiro, ele achou um caminho que dava mais dinheiro, aí ele deixou o Senhor e foi para o caminho que tinha mais dinheiro. Sabe qual é o problema de nós seguirmos um evangelho que só vai nos dar recursos financeiros, que só vai nos dar alegria? Porque quando nós acharmos algo na vida que não dá mais dinheiro do que dar o dízimo, a gente vai deixar de dar o dízimo e vai seguir isso. Quando nós acharmos alguma coisa, irmãos, tem muitas pessoas que saem da igreja, sabe por quê que tem muitos jovens que saem da igreja? Porque na igreja só tinha uma turma. Tem muitos jovens que hoje não estão na nossa igreja porque eles só tinham uma turma na igreja. Era a galera. Aí a galera saiu e não continuaram. Por quê? Porque não estavam em Cristo. Tem muito jovem que está na igreja só pelas amizades. Amém, as amizades nos ajudam a ir para mais perto de Deus. Glória ao Senhor por isso. Mas se nossos olhos não estiverem em Cristo, tem gente que termina o namoro e sai da igreja, porque se distancia do Senhor. Teve um amigo meu que era pastor. Acabou o casamento. Está os dois no mundo. Por quê? Porque quem era o Deus? Por quem servia? Que nunca aconteça conosco o que aconteceu com Jó. Mas era aquilo que o Senhor estava mostrando. Olha, eu não tenho problema em te abençoar, eu não tenho problema em te dar as coisas. Mas quem é o teu Deus? Quem é o teu Senhor? Em quem a tua fé está firmada? A quem você segue? Pedro, eu sirvo na igreja, glória a Deus. E se hoje você parasse de servir, você ainda estaria apaixonado pelo Senhor? Se você perdesse os seus cargos, você ainda estaria apaixonado pelo Senhor? Eu queria chamar o Eugênio. Só o Eugênio mesmo no violão. Em Joel, capítulo 2, se você puder, eu queria que você abrisse lá em Joel, capítulo 2, último ponto. Nesse último dia, eu não sei o que você conseguiu absorver de tudo que eu falei aqui. Mas se você puder, irmãos, colocar um asteriscozinho na sua vida a respeito se você quiser botar um asteriscozinho na sua vida, dizer como meta da sua vida, minha meta para 2024, não apostatar da fé. A meta de 2024 é, não vou apostatar da minha fé. Vou me posicionar. Segunda meta, lê a Bíblia toda. Faça um compromisso com você de ler toda a Bíblia. Rapaz, arrancaram o livro de Joel da minha Bíblia, só pode. De ler toda a Bíblia. Ler toda a palavra de Deus. Arrancaram, está aqui. Tiraram. Deus tem misericórdia. Joel capítulo 2. Bem em cima. Versículo 28. Irmãos, a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 24 que nos últimos dias esse evangelho será pregado por todo o mundo. Existe em Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça. E nós lemos esse versículo 31.
Mateus capítulo 24 ontem, lemos hoje. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue, antes que venha a grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Existe uma promessa, irmãos, que o Senhor derramará o seu Espírito. Pedro fala isso em Atos dos Apóstolos. O Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a criatura. O problema, sabe o que é, amados? Que a nossa cultura atual nos confundiu sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que é que o século 21? Não tenho nada contra a church. Eu amo minha igreja, eu amo ter parede preta, glória a Deus. Mas sabe o que é que esse movimento de worship moderno, conferências e mais conferências, nos ensinou? Que ser cheio do Espírito Santo é você ir para um culto, tem um pregador ungido, e ele te tocar, você cai na unção, você sente algo. Irmão, ser cheio do Espírito Santo é ser apaixonado por Ele. Você pode ter experiências incríveis com o Senhor nos cultos da igreja, nas conferências. Você pode ter a sua vida transformada através de uma palavra que alguém liberar na sua vida. Mas você só vai ser cheio do Espírito Santo se você for íntimo dele. Ele diz que nos últimos dias Ele derramará o seu Espírito sobre nós. Vamos deixar de ser negligentes com a presença, pessoal. Muitas pessoas só estão buscando o Senhor na igreja. Quando vem para a igreja, comece a chorar pelo Senhor. Comece a clamar pelo Senhor. Fique de pé. Nós estamos cansados de ouvir histórias de avivamento, né? Jorge tem filho de um dos caras que eu admiro bastante. Ele estudava em Oxford, como é que fala? É alguém que fala inglês? Oxford, é? Oxford, né? Vai não. Um dia Deus vai fazer um milagre, irmão, eu vou conseguir falar. Traduzir eu já sei, né? Vou escrever para eles lá. Mas as pessoas, olha aí, irmãos, que época de ouro. A gente tem Jonathan Edwards nos Estados Unidos, George tem Field, John Wesley, Carlos Wesley, tudo tudo contemporâneo, irmão, na mesma idade. Mas as pessoas contam que nas madrugadas passavam na janela de George Field e a luz estava acesa. Todo mundo dormindo e ele orando, buscando ao Senhor.
teria feito menos conferências e passado mais tempo com Deus. Irmãos, nós temos muita coisa para descobrir no Senhor ainda. Muita coisa para descobrir no Senhor. Deus quer ter um encontro contigo, jovem. Mas se você não for diante de Deus e gastar tempo lendo a Bíblia, orando, você não vai encontrar o Senhor. Eu quero pedir isso para você. Eu sei que o Senhor te tocou essa noite. Eu sei que o Senhor vai te tocar ainda essa noite, em nome de Jesus.